Com essas empresas de grande porte hoje, qual é a visão delas, assim, no mercado atual de BIM, as que vocês prestam serviço, sobre esse planejamento de obra, até onde está chegando esse planejamento de obra? A gente estava falando ali de virtualização, né? Me dá um cenário hoje que você vê essa parte de planejamento e as novas tecnologias que estão entrando nisso. Legal. Eu vou voltar só um passo atrás. Claro, fica à vontade. Só para a gente, após o orçamento da obra... sim, né? sim, a gente está falando das etapas, desculpa. Isso, que aí a gente chega nas ferramentas, né? No que a gente está visualizando das grandes empresas. Quando a gente fala depois que eu concluo o meu orçamento, né? Eu entro na parte de planejamento. Ótimo. Né? E nós trabalhamos hoje como eu falei, em Lean Construction. Então, a gente entrega um cronograma em linha de balanço. Né? Então, tem empresas que trabalham com gráfico de Gantt, que é uma metodologia. Né? A gente trabalha em linha de balanço, que é o que é a linha de balanço, tentando explicar aqui. De forma tranquila, né? É um gráfico onde eu consigo visualizar no eixo Y, eu tenho os meus pavimentos, se eu estiver falando de um empreendimento, né? Nesse eixo Y, na verdade, são as minhas unidades de repetição. Né? Sim. Se fosse num condomínio de casas, seriam as casinhas iguais. Exatamente. Se a gente está falando num prédio de múltiplos pavimentos, eu estou falando cada pavimento é como se fosse uma linha ali do meu gráfico. Exatamente, exatamente isso. E no meu eixo X, eu tenho a linha do tempo, né? E plotado nesse gráfico, eu tenho os meus pacotes de trabalho, que é aquilo que a gente estava falando anteriormente, que o orçamento precisa estar muito bem compatibilizado com o meu planejamento. Né? Então, por que eu uso a linha de balanço? Porque eu consigo visualizar aproveitamento de equipe. Então, eu visualizo exatamente, saiu de um pavimento, eu aloco essa equipe em outro pavimento. Eu consigo visualizar a parada, né? Quando é que eu vou parar porque eu não tenho frente de serviço? Porque, por exemplo, eu tenho uma estrutura que está acontecendo, tem um escoramento, então eu tenho que dar esses tempos. Etapas de obra, né? Exato. Até tem 2 lives que eu fiz que era sobre isso, de etapas de obra. Porque quando você tem a repetição, se eu estou fazendo a estrutura vai crescendo, né? Isso. Mas eu não preciso terminar a estrutura para começar a minha alvenaria. Na verdade, assim... É estoque de dinheiro, e a gente costuma dizer que isso é estoque de dinheiro. Justamente. Então, assim, quando eu chegar num certo momento da estrutura, eu já disparei subir a alvenaria. Exato. Né? E esse gráfico vai mostrando, vamos dizer assim, essa subida de pacote de serviço. Então, as alvenarias de um pavimento, eu vou fazer do mês 1, 2. As alvenarias do segundo pavimento, do mês 2, 3 e assim... Vou seguindo aquela linha de balanço, não é isso? Exato. Então você vai pegando as etapas e vai sequenciando, mesmo que seja uma etapa só de alvenaria que você dividiu por pavimentos, você vai sequenciando ela ali, né? Então é basicamente isso, né? Isso, se você vê esse aproveitamento, você sabe onde é que a equipe vai estar. E outra coisa, é um pedreiro que faz alvenaria, e quando terminar o último pavimento, será que eu consigo aproveitar de forma racional, assim, ele em outra atividade, por exemplo, de massa, ou ele vai ficar muito tempo para eu começar essa atividade? Então, eu consigo ter um planejamento muito claro da minha mão de obra. Né? Então, eu faço um bom balanceamento do meu histograma de mão de obra numa obra. Né? E quando a gente fala de grandes obras, nós temos aí obras de 36 meses, né? Sim. 24 meses, e agora com as obras de 45 pavimentos que estão surgindo aqui na cidade, eu posso ir até 48, 50 meses aí de obra. Então, eu preciso ter muita segurança, né, nesse meu histograma de mão de obra. Então, a linha de balanço ela é muito favorável nesses pontos. Né? Então, vocês conseguem identificar todo onde é que vai ter um espaço. Você pode relocar a equipe. Isso. Então, fica mais fácil, fica mais econômico por isso, né? Exato.